A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Agradeço, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por sempre estar comigo, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que nos guie nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, eu devo um pedido de perdão a vocês, afinal de contas já tem um tempinho que eu não faço os vídeos. Tive alguns probleminhas, né, passando por alguns processos, mas graças a Deus tudo já está se encaixando novamente. Eu perdi meu celular, aliás, furtaram meu celular, né? E lá tinha documento, o chip, o zap, tudo, bloqueei tudo, graças a Deus, não tive problema nenhum, mas fiquei sem o equipamento. E aqui eu estou sem o suporte e tal, então, para gravação. Então, a gravação, por enquanto, ela vai ficar um pouquinho mais básica, assim. O importante é ouvirmos a palavra do Senhor, né? Não importa como são feitas as gravações. Lembrando que aqui é simplesmente a palavra do Senhor, né? Não falamos sobre placa de igreja, sobre religião, falamos aqui somente da pura e verdadeira palavra do Senhor. Estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica, né? Ou seja, mais ou menos na mesma época em que cada assunto aconteceu. Estamos no segundo livro de Crônicas. Vimos que o templo, né, Salomão terminou o templo, a arca do Senhor voltou para o templo do Senhor, né, foi colocada novamente no santuário do Senhor. Ali o Senhor encheu o santuário com sua glória. E hoje, a partir do capítulo 6, nós vemos que Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eternidade, para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo no meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, e há de proceder de teus lombos. Esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Muito boa. Aliás, toda a palavra de Deus é muito boa, né? Mas aqui em específico, Deus, olha, Davi teve em seu coração, né? Lembrando que Davi foi um rei muito abençoado pelo Senhor, porque ele seguia realmente a palavra do Senhor. Teve seus deslizes, obviamente, né? Como todos nós que somos humanos, né? Afinal de contas, somos nascidos do pecado, mas Davi sempre fez por onde andar na presença do Senhor, que é o mais importante, né? Não tem como a gente não pecar, não tem como a gente não errar, pois somos humanos, né? Nós somos carne. Mas a partir do momento que nos entregamos ao Senhor, nós fazemos de tudo para andar no caminho certo, para fazer o que é correto, né? Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E lembre-se que nenhuma folha cai no chão
sem a permissão do Senhor. Então, tudo o que acontece tem a permissão do Senhor. Nada é por acaso, né? Deus tem um propósito para a vida de cada um. Basta que nós aceitemos, basta que nós sigamos a esse propósito. Quando Davi quis fazer, né, quis edificar o templo ao Senhor, Davi teve isso em seu coração, Deus se agradou desse gesto de Davi. Mas Davi era um homem de guerra, ou seja, tinha muito sangue em suas mãos. Então não convinha a ele fazer esse templo. Mas naquele momento, né, a misericórdia, o amor do Senhor é tão eterno que o Senhor fez uma aliança com Davi. E ele disse que a descendência de Davi sempre estaria ao trono do povo de Israel. Contanto, obviamente, que eles se permanecessem no Senhor, né? Mas Deus abençoaria a descendência de Davi. Então, imagina só para um homem escutar isso do próprio Deus, né? Quem é o povo que tem o seu Deus tão próximo, assim, que o seu Deus ouve, que o seu Deus responde, né? Somente nós mesmos, os filhos do Deus único. Então, ali, Davi preparou tudo, deixou toda a matéria-prima, todas as pessoas especializadas. Deus capacita os seus de acordo às necessidades, né? Então, Deus capacitou os artífices, né? Os marceneiros, os serralheiros, os artesãos, o engenheiro, né? Ele, como se diz assim, ele capacitou cada um para fazer aquele trabalho necessário. E Davi também acumulou toda a matéria-prima. Ele guardou toda a matéria-prima e Salomão edificou a esse templo. E ao edificar o templo, então, tocou em seu coração para que trouxesse a arca do Senhor. Porque naquela época a arca ficava indo de um lado para o outro, né? A arca não tinha um lugar fixo, né? Um lugar que poderia ser dedicado ao Senhor. Então, por isso, o templo, né? Aquele templo estaria a arca do Senhor ali. E todos, obviamente, nem todos poderiam chegar à arca, mas todos tinham a consciência de onde estava a arca ali. Isso, o importante mesmo é saber que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, seja onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, Deus está com você o tempo todo. A questão é, você está com Ele, né? Você está em comunhão com Ele, que essa é a parte principal. Então, depois do templo feito, né, depois da arca já estar no santuário do Senhor, então Salomão fez uma oração. A gente continua no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, a gente continua no versículo 12, onde é a oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. E tinha posto no meio do pátio e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu povo Davi, meu pai, aliás, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: Nunca faltará de ti varão diante de mim que se assente sobre o trono de Israel. Então, somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar,
e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus, e obra e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo Israel, e faze-os tornar a terra que lhes tens dado a eles e aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, se converterem dos seus pecados quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, e que deste ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo, Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviarem, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste aos seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus do assento da tua habitação, e a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Olha só, né?
uma oração forte que Salomão fez ali, abençoando, né? Consagrando aquele templo ali. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a palavra de Deus também diz que onde dois ou mais falarem em seu nome, ali ele estará. E Deus ouve a todos nós, independente de ser uma pessoa, de serem duas, de ser uma comunidade, um país, né, a nação. Mas Deus ouve a todos nós. Tanto que quando é para nós orarmos diretamente ao Senhor, Ele próprio diz, né, Jesus Cristo nos diz, para entrar em nossos aposentos e fazer essa oração em secreto, porque Deus nos vê em secreto, né? Deus nos vê em segredo. Então a gente tem que ter o nosso segredo para com Deus, pois Deus é o nosso guia, Deus é o nosso, ele não só o nosso criador, mas ele nos deu a oportunidade de hoje ser o nosso pai, né? Ele nos concedeu o privilégio de sermos seus filhos. Ele diz que todo aquele que nascer de novo se torna o seu filho, ou seja, a partir do momento que você realmente se entrega ao Senhor, que você vive em comunhão com o Senhor, que você siga, né, os mandamentos do Senhor, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que você é batizado nas águas, né, que o batismo nas águas é uma confissão pública da sua morte para o mundo e do seu renascimento para Jesus. A partir daí, você se torna filho do Senhor e o seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. E a partir do momento que você se torna filho do Senhor, não é que você não vai errar, você vai continuar errando, somos humanos, né? O erro ele vem da carne, mas sempre que errarmos, primeiramente temos que nos arrepender de coração, temos que nos arrepender verdadeiramente, clamar ao Senhor por perdão, ver se consegue corrigir o erro que foi feito, né? Porque não adianta também você errou, tipo, você roubou, você matou, fez alguma coisa do tipo, se arrependeu, foi para Jesus e está tudo bem. Não, você tem que também seguir as leis terrenas, né? Que a palavra de Deus diz também para seguirmos as autoridades humanas, contanto que ela não vá contra a palavra do Senhor. Então, quando nós, a partir do momento que estamos no Senhor, procuramos andar corretamente em nosso caminho. E quem nos guia é o Espírito Santo. A gente tem que aprender sempre a ouvir o Espírito Santo, porque ele o tempo todo ele está falando conosco. Mas muitas vezes a gente tapa os ouvidos e não escuta. E acha que é que Deus que está te abandonando, ou que Deus está te provando, ou que Deus está te castigando, alguma coisa do tipo. Mas a gente nunca vê que o erro é nosso. Então a gente tem que abrir os olhos, abrir o coração, abrir a mente e estar sempre concentrados na palavra do Senhor para que Ele nos guie e assim cada vez menos cometermos pecados, cometermos erros e sempre procurar corrigir o que foi errado, corrigir a falha que cometeu, pois o arrependimento ele tem que vir verdadeiramente, ele tem que vir de coração. Também não adianta você querer falar, ah, eu vou curtir a vida, vou fazer o que tiver de fazer, e depois eu me arrependo e vou para o Senhor, e no final, no juízo final, eu vou para o céu. Com Deus não se barganha com Deus, né? A palavra de Deus diz que ele esquadrinha os rins, ou seja, ele vai lá no mais fundo do seu coração. Ele conhece o seu coração melhor do que você, ele conhece o meu coração melhor do que eu. Então ele sabe o que está passando no mais íntimo do meu coração. Às vezes nem eu mesma sei o que está passando, mas ele sabe. Então não adianta eu querer fazer uma programação, fazer um plano achando que eu vou enganar a Deus, porque isso é ilusão. Isso eu estarei enganando somente a mim. Mas quem gosta disso é o demônio, porque ele vai esperar qualquer falha sua, seja na sua mente, seja no seu sentimento, qualquer aberturinha que tiver para entrar na sua vida e te derrubar. E quando ele te derrubar, muitas vezes ele não te derruba sozinho, ele derruba todas as pessoas que estão à sua volta também. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Mas isso não é só a mulher, né? Isso é o ser humano. Ele pode viver a sua vida agradecendo ao Senhor todos os dias pelo que tem, pelo que passou, agradecendo ao Senhor pela a oportunidade de viver a vida seguindo a Ele, ou ele pode acordar, passar todos os dias se vitimizando, chorando, murmurando. Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente é quem escolhe o nosso caminho. Ele mostra, se você for por aqui,
será somente glória, será somente vitória. Você vai passar por luta, por provações, como todo mundo, mas no final a vitória vem. Agora, se você for por ali, você vai continuar passando por lutas, como todo mundo, só que não terá vitória. Pelo contrário, a perda vai ser muito grande, o sofrimento vai ser eterno. Então, ele te dá o livre-arbítrio, ele te mostra como é seguir a vida sem Deus e com Deus. Cabe a você decidir o caminho que você quer seguir. Porque se você pensa que a vida, a partir do momento que o corpo morre, a vida acaba, pelo contrário, se você está no caminho do Senhor, aí é onde a vida começa. Porque Deus nos prometeu o galardão no final. No dia do juízo, iremos ao reino do Senhor e lá não terá sofrimento, não terá angústia, não terá tristeza, não terá fome. Será somente adoração ao Senhor. E olha que maravilha, a gente vai poder conversar com o Senhor assim, ó, face a face, do jeito que a gente está se vendo aqui. Imagina só que maravilha poder abraçar ao Senhor. Sim, porque lá creio eu que poderemos abraçar ao Senhor, né? Pois estaremos ali na presença do Senhor, eternamente vivendo na glória dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, Senhor, por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela, eu não sei o que se passa em sua mente, não sei o que se passa em seu coração, Pai, mas o Senhor sabe. Que o teu espírito neste momento, Senhor, esteja acalantando esse coração, quebrando todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, manifeste o teu poder na vida dessa pessoa, Pai. Que caia por terra toda maldição, Pai. Que todo trabalho seja desfeito agora. Esse demônio imundo querendo tirar a vida dessa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo esse mal, ordeno o demônio, sai agora. Você não toca nessa vida. Tudo que é teu, bata em retirada agora, em nome de Jesus, para glorificar e honrar o nome do Senhor Deus, o Deus único, o Deus vivo. Eu peço a Ti, Senhor, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, por favor, Pai, necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de teu discernimento, de tua sabedoria, Pai. Torna-nos um povo mais unido, Senhor. Estamos cada vez mais afastados de Ti, Pai. Estamos cada vez mais afastados do corpo de Cristo, que é a Tua igreja, Pai. Que tenhamos mais comunhão contigo, Senhor. Que possamos nos aproximar cada vez mais, que possamos ter mais intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.